Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos indo, caminhando, sempre tentando melhorar cada vez mais, né? Agora amanhã para próxima aula, não é mais pelo Skype, vamos mudar lá o sistema, espero que dê tudo certo. Espero vocês lá na terça-feira, não mais às 8 da manhã, mas eu acho que é depois daquele intervalinho lá, né? Se não me engano, a nossa aula vai ser a quarta aula, mas tudo bem. Bom, no vídeo de hoje nós entramos finalmente na apostila 8 e aí relembramos um pouquinho o que a gente viu lá na 7, mais com realismo e naturalismo, e agora nós chegamos na apostila 8, na unidade 15, se não me engano, é isso mesmo, né? É na unidade 15 que nós vamos ver o quê? Aquele terceiro movimento simultâneo, aquele terceiro movimento simultâneo ao realismo, que é o parnasianismo. Interessante isso aqui, que os dois últimos movimentos praticamente do século XIX são poesias. Porque depois disso aqui, agora nós vamos cair no simbolismo, que aliás é a unidade 16 dessa apostila 8, né? É o simbolismo. Os dois últimos movimentos aí desse século XIX são poesias. Não existe romance parnasiano, como não vai existir romance simbolista. Embora haja simbolismo em romance, mas assim, dá nome não. O simbolismo é poesia e o parnasianismo também é poesia, quando a gente fala em parnasianismo, né? Longe da prosa. Tudo bem. As condições do parnasianismo são as mesmas do realismo e naturalismo, por isso que são simultâneos, né? Aquele cientificismo, aquela tentativa do realismo naturalismo de denunciar, só que o parnasianismo não tem nada a ver com essa denúncia social e essa procura de criticar a sociedade como fazia lá o realismo e o naturalismo. Né? Mas voltando um pouquinho antes, né, o parnasianismo vai ocorrer mais ou menos numa ordem cronológica. Isso depende muito de alguns poetas e de alguns estudos também, mas normalmente numa ordem cronológica ele vai ser o movimento poético dessa época. Não se esqueça que a gente já falou muito que no Brasil nós não tivemos poesia realista, como teve em Portugal. Lembram do Antero de Quental, aquele poema que eu já declamei para vocês aqui, aquele soneto, o Palácio da Aventura, é poesia realista, que nós não tivemos aqui. Embora o Machado também fosse poeta, mas não é o máximo dele, né? Ele não é considerado um grande poeta, mas sim um grande prosador, um grande romancista, e contista, e cronista, e etc. Bom, então o parnasianismo agora ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma arte totalmente alienada em relação a isso. Aliás, também houve um certo cansaço na época, aquela revolução industrial, o fim da revolução industrial, o capitalismo cada vez mais crescente, uma grande prosperidade, sobretudo na Europa. Por isso que esse fim de século XIX, ou essa segunda metade do século XIX, os últimos 25, 30 anos, é chamado lá na França, lá a origem de tudo nessa época, a Belle Époque, traduzindo época bela, época bela. Vamos falar muito disso, a Belle Époque, fala em francês, né? Para designar esse final aí e o comecinho do século XX, tá bom? É aquele predomínio da burguesia novamente, tá? Passando agora para a apostila lá na página 8, vai o parnasianismo na Europa, é interessante, tem o boxzinho aí na página 8, quem está me seguindo pela apostila, que explica direitinho, eu vou ler para vocês, o nome, por que parnasianismo? Está lá, ó, o nome parnasianismo se remete a Parnassos, o lar das musas, segundo a mitologia grega. Situado na região central da Grécia, esse lugar era a morada do deus Apolo, que desempenhava muitas funções no mundo mitológico, representado pelo Sol, era o deus da verdade e da purificação. Simbolicamente,
de seu poder emanavam as inspirações proféticas e artísticas. E Apolo é o deus do equilíbrio, da razão, por isso aquela palavra apolíneo, oposto a dionisíaco. Nós estamos numa época apolínea, né? O parnasianismo é totalmente apolíneo. E vem tudo mais ou menos interligado. E óbvio que esse nome também veio lá da França, Le Parnasse. E aí Parnaso aqui também, em Portugal e no Brasil. E o que caracteriza praticamente o parnasianismo, né? Ele vai combater lá o romantismo, vai oposição àquela subjetividade do romântico. E também aquele desleixo do romântico quanto à forma, quanto ao capricho no fazer poético. E o parnasiano, ele tenta a perfeição nesse fazer poético aí, nesse trabalhar a poesia. Que o parnasiano é como se fosse um artesão. Ele vai costurando, ele vai fazendo ponto a ponto, né? Trabalhando as palavras para fazer a melhor combinação possível. Seria quase que uma arte de computador, né? Você programa para fazer a melhor combinação de palavras com a melhor... Aí dá o poeta parnasiano. Porque ela é uma poesia, então, contra essa subjetividade. Ela é totalmente objetiva. E dessa objetividade aí, vai trazer o quê? Contra aquele eu do romântico. O poeta parnasiano, ele é impassível. Quer dizer, ele não pode ter sentimento, ele não pode ter emoção. Ele não vai se emocionar com as cenas. Não vai se tratar de tema amor, não podemos falar de lirismo lá na época do parnasianismo, né? Porque é uma poesia assim totalmente voltada para a forma só. É o culto à forma. E o poeta parnasiano, ele se torna impessoal contra essa subjetividade. Tem uma crítica aí que fala que o poeta parnasiano é um habitante das nuvens, tem uma palavra para isso, que vai se empregar também lá para o poeta simbolista, nós vamos falar disso lá depois. A palavra é nefelibata, habitante das nuvens, alguém que está fora. Porque o parnasiano não podia falar de emoção, de sentimento, de amor. Então vai para um mundo aí da poesia e ele vai fazer poesia lá, a melhor combinação de poesia, o que der para fazer. É aquele culto à forma. A forma é como uma deusa. O que interessa é isso. Então ele vai procurar as formas clássicas de poesia. O soneto é uma delas. Vocês sabem que o soneto é uma forma poética muito difícil, porque tem que resumir todo um mundo em 14 versos. Ele tem um esquema de rima, ele tem um monte de coisa, e tem uma outra coisinha também, que dizem que o soneto perfeito é aquele que, no último verso, o 14º, resume todos os anteriores. Difícil, né? É a tal da chave de ouro. Diz que o soneto tem a chave de ouro, que é o último verso resumindo tudo. Então, não podia ter uma métrica popular, pois dificilmente vocês vão ver poesia de 7, de 5 sílabas métricas, né? É 12, é 10, as métricas clássicas. E as rimas não podem ser pobres, tem que ser tudo rico. O que é rima pobre? É aquela que rima palavra de mesma categoria gramatical, substantivo com substantivo, verbo com verbo, adjetivo com adjetivo. Tem que ser rima rica e nobres, como eles falavam. Então vai procurar as palavras mais difíceis possíveis. Faz uma inversão total. É difícil às vezes você ler um poema parnasiano, porque a ordem lá está totalmente inversa, né? E o parnasianismo, a palavra então que vai definir parnasianismo, além desse culto da forma, é arte pela arte. Depois nós vamos voltar nisso aí, essas duas palavrinhas, talvez a gente vai caprichar mais nelas, arte pela arte e culto à forma, que simboliza tudo o que o parnasiano procura. E o parnasianismo vai pegar bastante aqui no Brasil nessa época, né? E vai fazer ele vai atravessar até a época simbolista, ele vai continuar por baixo,
que o simbolismo a gente vai ver que ele ficou assim meio simbólico, ele ficou meio nas alturas, meio nas nuvens, a gente vai voltar a falar disso na unidade seguinte. E o principal embate do parnasianismo vai ser com a Semana de Arte Moderna, vai ser lá com o modernismo, né? Vai ter uma crítica tremenda dos modernistas a esse fazer parnasiano alienado, né? Eu já estou com 10 minutos, já estou estourando quase o meu tempo aqui. No próximo vídeo nós vamos ver o parnasianismo no Brasil, contexto histórico, e eu espero que na próxima aula, pela nova plataforma lá do Meet, do Classroom, etc., a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Espero que lá na terça-feira, nesse horário que eu já falei para vocês, acho que é da quarta aula, tudo dê certo, tá? Por enquanto vamos ficar com isso, essas ideias gerais do parnasianismo, que pertence à época naturalista e realista, mas nada a ver com a temática naturalista e realista, né? Tem que ser uma poesia fria, impassível, então seria poesia descritiva. Não pode contar uma história, por exemplo, uma tragédia, não pode falar de uma situação humana de dor, ou de alegria. Não, vai descrever o mar, vai descrever um pôr de sol, vai descrever um objeto. É uma arte fotográfica, assim, ó, tá? Um flash de alguma coisa assim. E isso é o parnasiano, tá? Mas teve lá seu mérito, teve lá sua época, né? E a gente não vamos fazer algumas tarefas em torno disso. Tem algumas poesias interessantes depois para a gente trazer, mostrando muito essa situação aí. Sobretudo, tem uma trilogia de poetas parnasianos também, mas a gente vai comentar sobre eles mais para frente, tá bom? Vamos parando por aqui, certo? Continuem firmes aí, com muita disciplina, com muita organização, né? Eu não vejo a hora de a gente estar junto, presencial, olho no olho, e não simplesmente nessas aulas ou naquelas plataformas lá. Mas tudo bem, vamos em frente. Abração saudoso a todos e todas. Tchau.